Graça e paz, queridos. Eu estou começando mais um momento de louvor e adoração junto com você. Hoje um culto um pouco diferente, considerando o momento que nós estamos passando, um culto em que nós não estamos presencialmente aqui no templo, mas será um tempo que com certeza seremos edificados através da palavra de Deus, através de louvores, de momentos de adoração que nós estaremos celebrando ao nosso Senhor. Há coisa de um ano atrás, aproximadamente, nós estávamos vivendo um momento muito diferente. Nós tínhamos aqui, nessa época do ano, um musical de fim de ano, um musical de Natal, como geralmente fazemos todos os anos, e tínhamos a igreja cheia, tínhamos um momento de comunhão, de alegria, enfim. Foi um tempo muito bom. E um ano depois nós passamos um momento completamente diferente, um momento totalmente distinto daquele que nós passamos juntos no ano passado. Mas a vida é assim, ela alterna momentos bons com momentos ruins, momentos de alegria com momentos de tristeza, momentos de batalhas difíceis e outros momentos de tranquilidade, enfim. E nós estamos sempre lutando, sempre fazendo o possível para vivermos a nossa vida da forma mais pautada nos princípios da palavra de Deus que for possível. Hoje nós, antes de meditarmos na palavra de Deus, eu tenho uma meditação relacionada a esse momento do ano que estamos passando. Eu gostaria de trazer para vocês alguns momentos de louvor, de adoração desse musical do ano passado, já que nós não podemos estar aqui no nosso musical, então nós separamos alguns trechos desse musical para que nós pudéssemos estar relembrando e celebrando juntos. E logo depois desse momento de louvor, de adoração, junto com as nossas crianças, junto com o nosso coral, nós estaremos retornando e meditando na palavra de Deus. Meditaremos hoje no capítulo 1 do Evangelho de João. É um texto incomum até de ser usado em festividade de Natal, mas foi o texto que eu senti o desejo no coração de ministrar e de partilhar com você. Vamos louvar o Senhor então, recordando no ano passado o momento de celebração de Natal que nós tivemos, e depois a gente volta.
tenha sido um tempo muito bom esse que vivemos juntos no ano passado, sempre é bom recordar também, reviver, considerando que não podemos fazer algo semelhante em função das circunstâncias que vivemos, né? Como eu disse, eu gostaria de fazer uso do texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, é um texto muito conhecido, muito lido, muito amado por todos nós, mas que nós geralmente não ouvimos muitas ministrações sobre esse texto. Texto de João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque eu gostaria de recorrer a esse texto em outras vezes para que nós pudéssemos meditar nele. Bom, eu tenho lido nesses últimos dias o Novo Testamento, não de uma forma sistemática e corrida, como alguns dizem, não é pegar o livro de João, por exemplo, e ler todo, ou o livro de Mateus, mas eu estou lendo de acordo com a história retratada por cada um. Então eu peguei a história do nascimento de Jesus e eu lia dentro do ponto de vista de Mateus, dentro da visão de Marcos, de Lucas e agora de João. E cada um dos evangelistas tem uma abordagem bastante distinta, bem diferente, de acordo com aquilo que eles acharam mais importante registrar dentro dos seus relatos, dentro dos seus estilos literários. Mateus, por exemplo, considerando que escrevia para um povo judeu, esse era o público-alvo do seu evangelho inicialmente, ele começa já com a genealogia de Cristo, tentando provar que Jesus era o descendente de Davi, que herdaria o trono e que, portanto, poderia ser o Messias dentro do conceito dos judeus, porque os judeus jamais aceitariam a possibilidade de um Messias que não fosse descendente de Davi. E assim, Mateus, ele começa provando que Jesus era descendente de Davi, e assim na genealogia ele abre a questão e começa a partir daí relatar os fatos, fala sobre a visita dos anjos, tanto para Isabel como para Maria, anunciando o nascimento tanto de João Batista como o nascimento do Messias, Jesus Cristo, e a partir daí ele começa o seu relato. Marcos, ele é muito objetivo, ele simplesmente começa dizendo assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele já entra na história, ele não entra em pormenores, em detalhes. Aqueles que desejarem um relato minucioso do Evangelho, principalmente sobre o nascimento de Jesus, e for para Marcos, provavelmente ficará desapontado, porque Marcos não entra nessa questão. Lucas, entretanto, ele é muito mais detalhista do que todos os outros. Ele começa desde Zacarias, como alguém que era o sacerdote, que estava no turno dos sacerdotes e vai ao templo para orar e recebe a visita do anjo, e a partir dali ele recebe a notícia de que a sua esposa Isabel conceberia, teria um filho que seria um profeta, o precursor do Messias. Depois ele conta a história da visita de Gabriel, o anjo, até a casa de Maria, enfim, e anuncia a vinda de Jesus, trazendo todos os detalhes, tanto dos milagres da concepção de Maria, como de Isabel, sua prima, e o nascimento virginal a partir de Maria, do menino Jesus, e o nascimento não tão espetacular como o de Jesus, mas o nascimento também
que precisou de uma intervenção divina, que foi o nascimento de João Batista, visto que Isabel era uma mulher infértil, era alguém que não podia dar à luz, ela era estéril. De qualquer forma, agora nós chegamos no Evangelho de João, e João, ele é poeta, ele, pelo menos nesse texto, ele traz de uma forma poética e de uma forma profética o nascimento de Jesus. Ele começa de uma forma profunda, eu diria que se os outros foram literais, eles tiveram uma visão de escritores, tentando trazer informações lógicas, informações mesmo para o povo que viesse a ler os seus evangelhos, os seus relatos. João não, ele, além de se preocupar com as questões históricas, ele se preocupa já em apresentar Jesus como um ser divino nas primeiras linhas, nas primeiras frases, por que não nas primeiras palavras do seu evangelho. Assim, ele começa a relatar do ponto de vista espiritual, profético, e de uma forma poética, como eu disse, ele traz a questão relacionada ao nascimento de Jesus, e ele começa fazendo uma referência, ou trazendo para o coração dos seus leitores uma referência que seria bombástica, reveladora. Ele começa dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só para que a gente possa tentar se situar, essa fala de João no princípio, ele está se referindo não apenas no início de tudo, não apenas na história da humanidade, não apenas no surgimento do tempo e espaço, mas ele está falando de um livro especificamente, porque o livro Gênesis significa princípio. Então ele está dizendo assim, lá no Gênesis, ou lá no princípio, então ele se refere tanto ao princípio, ou pelo menos abre essa possibilidade dos seus leitores pensarem tanto no princípio de tudo, tanto no princípio da história humana, tanto no princípio do espaço-tempo, como também nos relatos de Gênesis, nos relatos de Moisés, quando Moisés fala que através da palavra, através do verbo, a palavra de ação, todas as coisas foram criadas. Moisés, ele relata lá no princípio que tudo veio à existência a partir do poder da palavra, do poder do verbo, do poder do haja luz, haja firmamento, façamos o homem, enfim. Ele usa essa referência apontando para o princípio de tudo, apontando para o livro de Moisés, lá no princípio, a palavra de ação. E ele diz, no princípio ele era o verbo, ele era a palavra de ação. Ele está dizendo que essa pessoa que ele está para apresentar no seu evangelho, ele estava no princípio com Deus, e não só isso, ele não apenas estava no princípio com Deus, mas ele era a própria palavra, o próprio verbo, a própria palavra de ação. Ele era o haja luz, ele era o haja firmamento, ele era o façamos, ele era o poder em si. E dessa forma, ele tira a possibilidade de Jesus passar a existir a partir da concepção, a partir do momento em que Maria se encontra grávida, porque ele mostra um Jesus pré-existente, um Jesus que já existia antes de tudo, antes que o mundo existisse. Observe, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele não apenas era a palavra de ação, mas ele era a palavra de ação, ele estava no princípio com Deus, e ele era Deus. Ele continua dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto, ele é decisivo para aqueles que muitas vezes tentam nos convencer de que Jesus é um Deus menor do que o Criador. Porque se nós fôssemos definir Deus, com certeza nós passaríamos pelo conceito de Criador. Para ser Deus tem que ser Criador, e ninguém pode ser Criador não nesse sentido, sem que seja Deus. É claro que eu posso criar uma frase, posso criar um invento, posso criar uma série de coisas a partir de matéria-prima existente, mas nós estamos falando de criação no original, criação de tudo, criação da matéria, criação dos seres viventes, criação de tudo que nós vemos
e do que nós não vemos, dos seres visíveis e invisíveis. E esse evangelho, João, ele está dizendo que ele estava no princípio com Deus e ele era Deus, que nada foi feito sem ele ou por intermédio dele, tudo veio à existência. É importante a gente ver isso, porque ninguém menor do que Deus poderia fazer o que Jesus fez. Jesus só pôde fazer o que fez na cruz porque era quem era, ou seja, Deus. E esse evangelho já o apresenta como Deus, fechando todas as outras possibilidades de um Deus menor, de um ser criado. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando nós vemos essa questão da história da criação, e vemos lá em Gênesis capítulo 1, depois que ele cria todas as coisas e parte para criar o homem, o texto diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 26, também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, ouça o que Deus disse, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não estava sozinho na criação, havia alguém junto com ele, e esse alguém estava ativo no processo da criação, estava criando junto com ele, e esse alguém era semelhante a Deus, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quem estava no princípio com Deus? Quem estava no Gênesis com Deus? João nos traz essa revelação. No princípio, ele era o verbo, era a palavra de ação, e o verbo estava com Deus. Onde? Lá no princípio. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tremenda essa revelação de João, ou seja, não temos como celebrar o Natal, como celebrar o nascimento de Jesus, com um conceito equivocado sobre a origem dele. Jesus, embora tenha nascido como gente no Natal, e como Natal eu não me refiro necessariamente ao dia 25 de dezembro, porque essa é uma possibilidade em 365, porque ele pode ter nascido qualquer outro dia do ano, essa data, não há qualquer tipo de indício, de indicativo de que essa seja a data do nascimento de Jesus, mas se convencionou comemorar nessa data, então vamos celebrar nessa data, também não vejo nenhum tipo de problema com isso. Todavia, quando nós olhamos para essa data, nós precisamos entender que Jesus, quando nasceu, quando nós comemoramos o Natal, é o nascimento físico dele, ele não passou a existir naquele momento. Maria o concebeu, trouxe a luz para o mundo, mas ele já existia desde o princípio. Ele é o criador de todas as coisas junto com o Pai. Ele criou a mim e criou a você. E ele veio ao mundo justamente para que pudesse pagar as nossas culpas, os nossos pecados e nos dar a oportunidade de vivermos com ele para sempre. Um outro texto que nos chama a atenção, depois de termos estabelecido esse princípio, essa doutrina que nós não podemos questionar, porque ela é clara dentro da palavra de Deus, a doutrina da divindade, da eternidade, da deidade de Jesus. Agora nós vemos um outro momento muito importante desse relato de João. Ele diz, a partir do verso 10, o verbo estava no mundo, ou seja, o verbo encarnou, ele veio, a palavra de ação, aquele criador de todas as coisas veio e habitou entre nós. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio no mundo, mas o mundo não conheceu. Ele veio, ele continua, para os que eram seus, ou seja, ele veio para os judeus, para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus, ele veio para trazer a salvação inicialmente para os judeus, porque era promessa, era uma aliança dele com Abraão, era uma aliança dele com Davi, e ele veio trazer a salvação para os judeus, e os judeus rejeitaram. Essa salvação, ela seria obviamente aberta para todos os homens, porque o pecado de Adão passou para todos os homens, e agora Jesus vem e ele abre o leque para toda a humanidade. Ele abre primeiro para os seus não recebem, e agora ele diz, todos
quanto receberem, todos que creem em seu nome, a esses é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É o Natal, é o momento do nascimento, o momento que nós possibilitamos hoje Jesus nascer na nossa vida, no nosso coração, transformar a nossa vida, vivermos a partir de agora uma vida por Ele. Não adianta você celebrar o Natal e viver como se Jesus não tivesse vindo. Celebrar o Natal é viver como considerando o fato dele ter vindo, dele ter vivido entre nós, dele ter se manifestado entre nós, dele ter morrido por nós, e por isso nós vivemos para Ele. E o texto diz: a todos quanto o receberam, ou seja, todos que o aceitam, que o recebem, que vivem por Ele, para Ele, todos aqueles que vivem considerando na prática, no dia a dia, a realidade de que Ele veio, de que Ele se manifestou entre nós, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso também é revelador. Isso, é claro, não é uma declaração, essa não é uma declaração popular, populista, vamos dizer assim. Essa não é uma declaração que seja politicamente correta dentro dos conceitos vigentes na nossa sociedade hoje. É muito mais legal, muito mais aceitável que a gente diga assim, todos somos filhos de Deus, todos somos filhos dele, viemos do mesmo lugar. É verdade, todos somos filhos de Deus dentro do conceito de que nascemos de Deus, fomos criados por Deus. Queridos, nem todos somos filhos de Deus. Mateus, ele relata, ou na verdade o próprio Jesus, ele relata palavras de Jesus que diz, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Bom, se você não quiser considerar a possibilidade de pregar o evangelho para um cachorro e para um gato, porque são criaturas de Deus, e o texto diz pregar para toda criatura, você terá que admitir que o ser humano, eu e você, não somos filhos de Deus originalmente, somos apenas criaturas de Deus. É claro que Jesus não me mandou pregar o evangelho para um gato, para um cachorro ou para um coelho. Jesus veio morrer pelos seres humanos, e quando ele diz pregar para toda criatura, o que ele tem em mente não é o cavalo ou o elefante, é a mim e a você. Ele tem em mente o ser humano. Portanto, o ser humano é criatura de Deus. Nós não somos filhos de Deus, somos criaturas feitas por Ele. Essa é uma notícia muito ruim, eu concordo. Uma notícia, como eu disse, que não é politicamente correta declarar ela nos dias de hoje. Essa é a má notícia, mas a boa notícia é que ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, a esses ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós recebemos aquele que veio para morrer por nossa vida e vivemos para ele, nós temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. É o que diz o texto. E terminando, ele termina esse texto, essa narrativa, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, o verbo criou todas as coisas, o verbo que era Jesus, ele estava no princípio com Deus fazendo tudo, mas agora ele se faz carne, ele habita entre nós. O cristão, ele provavelmente é o único povo que tem a segurança de ter um Deus que sabe o que é sofrer. Sabe não apenas porque ele é dono de tudo e criador de tudo, mas porque viveu entre nós e passou na carne tudo o que nós passamos. Jesus sentiu sede, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, enfim, ele foi tentado em todas as questões que nós somos tentados e ele venceu tudo. Jesus, ele é o Deus encarnado, o Deus que sabe o que é ser gente, o Deus que sabe o que é a saga humana, o Deus que sabe o que é passar privações, o Deus que conhece a sua dor, a sua dificuldade. E foi justamente por isso, para isso que ele veio, que ele nasceu, que ele encarnou, para viver as nossas vidas, no sentido de sentir a nossa realidade como gente, como homem, interceder por nós, ir à cruz e morrer pelos nossos pecados, abrindo as portas dos céus para todos aqueles que neles creem. Essa é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal ele veio
ele se manifestou entre nós. A mensagem do Natal é: ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, morreu, pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou, foi para o céu e em breve voltará para nos buscar. Essa é a mensagem do Natal. Natal sem Jesus não faz sentido. Natal pode fazer sentido sem presentes, sem Papai Noel, sem festas, sem ceia, sem uma série de coisas que nós achamos imprescindíveis. Mas Natal pode acontecer sem tudo isso. Só não faz sentido um Natal sem o dono da festa, sem Jesus. E é esse o nosso convite, que nesse Natal você escancare o seu coração para Ele, que nesse Natal você abra a sua mente para Ele, que nesse Natal você confie a sua vida nele, porque afinal de contas Ele veio para os que eram seus, os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, a esses deu o poder, o privilégio, a graça de serem feitos filhos de Deus, e que nós sejamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus o abençoe. Eu quero terminar esse momento de culto com uma oração por você, por sua família. Eu quero estar intercedendo para que você tenha um restante de ano abençoado, para que você possa renovar a esperança e a fé em Cristo Jesus na sua vida e na sua família. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus por cada um dos Teus filhos que junto conosco estão recebendo essa mensagem do Senhor, essa mensagem bíblica da Tua parte. Eu quero Te pedir que cada frustração dos Teus filhos, que cada decepção, que cada dor, que cada crise seja agora, Senhor, amenizada pelo poder do Teu nome e da Tua presença. Eu quero Te pedir que o Senhor visite esses que estão passando tribulações, esses que sofreram perdas, esses que estão enfermos, esses que estão enlutados. Meu Deus, o Senhor conhece a dor de cada um deles, porque o Senhor um dia também sentiu a dor do luto, quando recebeu a notícia da perda do seu primo João Batista. A Tua palavra diz que o Senhor se ausentou para ficar só, porque não se alegrou com aquela notícia, também estava enlutado. Meu Deus, todas as dores, como nós dissemos, todo tipo de provação, de crise, de tribulação, de tentação o Senhor enfrentou e passou por tudo isso por nós. O Senhor sabe o que é sofrer. Como profetizou Isaías, o Senhor foi um homem de dores e que sabe o que é sofrer. E nós Te glorificamos porque tudo isso o Senhor passou por nós, sem merecer. Se houve um justo na história da humanidade que morreu, que sofreu, que passou dores sem merecer, houve realmente um justo que sofreu injustamente, e esse foi o Senhor, Pai. E nós Te glorificamos por essa dor, porque o Senhor passou por nós. E agora eu Te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar no coração de cada um que está conosco, e que o Senhor venha transformar essa noite de Natal e todas as outras noites da vida dos Teus filhos em noites contigo, em dias contigo, que cada um deles possa se decidir pelo Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, e Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao fim, então, do nosso culto. Que Deus abençoe você poderosamente. E é bom sempre avisar que, embora não estejamos tendo os cultos presenciais de quintas-feiras e domingo de Escola Bíblica Dominical, domingo agora, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, estará indo para o ar. Não haverá o culto presencial, mas estaremos aqui no YouTube. E domingo à noite, caso você queira vir aqui no templo nos visitar, aí sim, teremos o nosso culto presencial. Domingo próximo, às 18 horas e 30 minutos, estaremos aqui esperando por você para cultuarmos juntos. Que Deus o abençoe, te dê aí um restante de noite abençoado, um Natal abençoado, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja na sua vida e na sua família, em nome de Jesus.